Estão ouvindo bem? Que a paz de Jesus, que já está nesse ambiente, possa nos envolver a todos. É sempre com muito carinho e gratidão que a gente retorna a esta casa, que nos acolhe tão bem. O tema escolhido para esta noite é mães e filhos. Todos nós, sem exceção, temos pelo menos 2 pontos em comum. O primeiro ponto é que somos filhos do mesmo Pai, Deus, nosso Pai e Criador. E o segundo ponto em comum é que todos nós tivemos uma convivência com as nossas mães. Até mesmo naqueles casos onde esta convivência limitou-se àquele período de 7, 8, 9 meses da gestação, e a partir dali não mais teve a convivência, mas existiu a convivência. É impossível retornarmos à matéria sem a convivência da mãe. É até possível sem a convivência do pai. Naqueles casos em que o pai participa somente na inseminação. Depois dali, não mais. Mas sem a mãe é totalmente impossível. É fascinante a grandiosidade deste que é tido como o maior dos sentimentos entre os encarnados, o amor materno, que faz a mãe receber o título, a mulher mãe receber o título de co-criadora, pois o Criador é o Pai, e é aquela mulher mãe que ele, a cada encarnação, deposita a responsabilidade de auxiliar o filho seu no processo educativo, dentro do seu processo evolutivo. A cumplicidade formada entre mãe e filho não existe similar em qualquer tipo de relação humana. Nenhum tipo de relação humana chega sequer perto da cumplicidade entre mãe e filho, que faz com que a mãe conheça o seu filho como ninguém. A mãe conhece o seu filho só em olhar para ele. Pela maneira que ele sorri, pela maneira que ele se cala, pela maneira que ele anda, ela já sabe como é que ele está, se ele está bem, se ele está mal, se ele está tenso. E o filho acaba também por conhecer a sua mãe só em olhar para ela. Mas de onde vem esta cumplicidade? Os Espíritos nos revelam que esta cumplicidade, ela é formada num verdadeiro curso intensivo entre os dois Espíritos. Toda criança ali, 0 quilômetro, habitada por um espírito multimilenar, um espírito de milhares de anos, que já teve dezenas e dezenas e dezenas e dezenas de encarnações. Um espírito dotado de personalidade própria. Só para a gente lembrar, personalidade é o conjunto de características comportamentais positivas e negativas que todos nós vamos formando ao longo das nossas existências. Junto delas, os nossos sentimentos positivos, os nossos sentimentos negativos. Em que momento que o espírito reencarnante ele se vincula à matéria? No exato momento da fecundação. Onde começa ali a multiplicação celular que irá formar um novo corpo, é naquele momento que ele fica atrelado à matéria. Definitivamente atrelado, que será só rompido na desencarnação.
Então é a partir da fecundação que dois espíritos estão ali juntos no mesmo corpo. O corpo da mãe abrigando o corpinho do filho em formação. E a partir daquele momento, a mente do espírito da mãe se vincula, se conecta psiquicamente, energeticamente à mente do espírito reencarnante. Inicia ali o tal curso intensivo, onde vão fazer esse curso por 7, 8, 9 meses, sem interrupção, aprendendo a se conhecerem mais e mais. Esse processo, esse mecanismo de ligação mente a mente, de espírito a espírito, é exatamente o mecanismo da mediunidade. O médium sensitivo concentra-se e vai receber a comunicação do espírito desencarnado, seja ela intuitiva, seja ela psicofônica, psicográfica, seja o jeito que for. Ao contrário do que é o jargão popular, de que o médium, o espírito incorporou, o espírito não incorpora o médium, o espírito não veste o médium, as mentes se conectam. A mente do espírito conecta-se à mente do médium e a partir dali ele começa a perceber os pensamentos, a sentir as emoções. Se o espírito está ali sublime, tranquilo, leve, o médium sente aquela paz, aquela harmonia. Se o espírito está raivoso, irado, ele sente aquilo. Se o espírito está sentindo algum tipo de dor, ele sente aquela dor. Assim, o mecanismo da gestação, dessa vinculação, é idêntico. Nosso querido Raul Teixeira vem a afirmar que a gestação é o maior transe mediúnico que se tem notícia, pois é um transe mediúnico que dura até 9 meses sem interrupção. E quando a criança vem ao mundo, depois de 9 meses de conexões permanentes, aquela capacidade psíquica continua a existir. A mente da mãe conectada à mente do filho. Isso vem a justificar, mesmo na criança pequena ou até marmanjo já formado, como a mãe consegue perceber situações de pico dos seus filhos. Elas só não sabem dominar isso. O filho está lá a quilômetros de distância e de repente ele tem uma grande vitória, uma grande alegria, e a mãezinha dele lá, de repente em casa, sente aquela euforia, aquela alegria. Gente, de repente me deu uma alegria tão grande. Será por quê? Ela está sentindo parte da alegria que o filho está vivenciando naquele momento. O contrário também existe. De repente, a longa distância, o filho se envolve em uma situação de terror, de perigo iminente, e a mãe em casa que estava tão bem, de repente, ai meu Deus, estou sentindo um aperto no peito, uma tristeza, o que será que está acontecendo? Ela está sentindo o que o filho sente. Isso vem até a explicar a alternância de estado de espírito que ocorre geralmente com as grávidas. Ela está tudo bem com ela, tudo a 1000 maravilhas, tudo correndo ótimo, e de repente aquela mulher grávida se sente um pouco deprimida, angustiada, com medo, mas não sabe de quê. Gente, está tudo tão bem na minha vida, por que eu estou assim? Aquela sensação não é dela. Em algum momento aquele espírito reencarnante se preocupou, de repente com o medo que sabe que tem que passar pelas provas, e naquele momento ela sente. E o inverso é verdadeiro também. Ela de repente do nada entra no estado de euforia, a alegria que o espírito reencarnante está sentindo por poder estar ali.
e mais uma reencarnação. Todo esse psiquismo faz com que a mãe, acima de qualquer outra pessoa, ela tem um poder de influência maior sobre o seu filho, sobre qualquer outra pessoa, capacitando mãe justamente a sua missão de influenciar na educação de seus filhos. Toda mulher vem com esta capacitação materna, seja ela pobre ou rica, nova, madura, culta, inculta, todas as mulheres têm esta capacidade materna. Mesmo aqueles casos em que ela não consegue utilizar nos seus próprios filhos gerados. Quantas mulheres exercitam a sua capacidade materna cuidando dos irmãos mais novos, dos sobrinhos, aquelas que exercem o seu potencial de maternidade, profissionalmente ou não, cuidando dos filhos de outras pessoas. E até mesmo naqueles casos em que a mulher, para fazer valer a maternidade, ela consegue romper preconceitos como os existentes nas adoções. Preconceitos não só na nossa sociedade, mas em diversas sociedades do mundo. Aí vem a pergunta que não quer calar. Mas no caso da mãe adotiva, então ela não tem esse diferencial, porque ela não teve a gestação, não teve os 9 meses. Nada foge à sabedoria infinita do Pai. Vamos lembrar que todos nós participamos das escolhas, das nossas provas, das nossas expiações, porque enquanto no mundo espiritual nós somos sabedores do que falimos, do porquê falimos em vidas anteriores, e rogamos provas que venham nos auxiliar na reparação dos nossos erros passados e na confirmação do nosso aprendizado. E assim nós vamos dando os passos no nosso processo evolutivo. No caso das mães que são adotivas, de certo que aquela adoção não está acontecendo por acaso. De certo que é o curso das provas e expiações solicitadas. Reencontros missionários, reencontro com desafetos, para que através do desenvolvimento do relacionamento pelo amor, venham as reparações devidas. E Deus, nestes casos, dá um plus a mais na sensibilidade, na capacidade de dar-se, na capacidade de amar. Isso a gente observa bem naqueles casos onde a mulher, não são casos tão raros assim, todos nós conhecemos pelo menos um caso, onde a mulher tentava engravidar e não conseguia. Chega um momento em que ela desiste. Mas eu quero ser mãe, e parte corajosamente para a adoção. Adota. Começa a criar aquele filho com todo o seu potencial de amar. E alguns meses depois engravida. E tem o seu filho próprio, e depois mais outro e mais outro. E ali a gente observa que não existe diferença nenhuma no tratamento dos filhos, seja o adotivo, seja os filhos naturais. A sua capacidade de amar é plena. Então Allan Kardec vem a perguntar aos venerandos, na questão 890 do Livro dos Espíritos,
se este poderoso sentimento, amor materno, viria a ser simplesmente uma evolução do instinto materno que todas as fêmeas irracionais também possuem. Ninguém ensina a fêmea como parir, como fazer a primeira higiene do filhote, como alimentá-lo, como ensiná-lo a se defender diante da vida. Ninguém ensina. Mas, no entanto, quando ela percebe que o filhote já cumpriu o aprendizado, já pode caminhar sozinho, ela corta definitivamente os laços que aprendem aquele filhote. A partir daquele momento, aquela fêmea olha o seu filhote da mesma maneira que ela olha qualquer um dos outros componentes do grupo, seja do rebanho, da matilha, da alcateia, seja do que for. Não há mais um olhar diferenciado. E ela, já seguindo o instinto, já entra na nova programação para poder dar novas e novas crias. No caso da mulher, mãe, os espíritos mostram que existe o instinto. Existe sim o instinto, mas é o racional, a razão ligada ao instinto, que serve como o multiplicador, o gerador e multiplicador desse grande sentimento de amor. Um sentimento tal que faz com que a mãe jamais rompa os laços com seu filho. Por toda a vida ela está vinculada àquele filho. Vemos isso nos casos também não tão raros de mães que têm aquele filho que só lhe dá alegria, felicidade, e tem o filho que só lhe dá aborrecimento e decepções. Mas ela ama incondicionalmente os dois. Não existe diferença no amor. De certo que ela ama mais feliz um e mais preocupada o outro. Mas chegamos até perceber que, via de regra, ela se dedica mais àquele que só lhe dá aborrecimento. Porque, consciente ou inconscientemente, ela percebe que ali alguma coisa ainda falhou da sua responsabilidade. Vemos provas desse laço que não se rompe nas visitas aos presídios. Quem visita os presos? Os familiares. Pai, mãe, tios, irmãos, esposo, esposa, namorado, são os que visitam, habitualmente. No entanto, a assiduidade é extremamente variável. Um dia vai, outro não vai, uma semana vai, fica 3 sem ir, com exceção das mães. As mães são as mais assíduas, nunca deixam de ir. Só deixam de ir às visitas quando materialmente impedidas, seja por doença, seja por dificuldade econômica, seja por longa distância ao presídio. Fora isso, elas sempre estão. Os que visitam os presos geralmente levam revistas, livros, biscoito, maçã. As mães também levam, mas via de regra levam algo que elas prepararam. Uma comidinha, um bolo, um biscoito, um agasalho, porque querem deixar com ele algo impregnado de amor. Allan Kardec pergunta então aos venerandos: de todas as responsabilidades que nós assumimos diante do Pai, em cada processo de reencarnação, todas as responsabilidades atribuídas a homens e mulheres, qual a mais importante?
E a resposta é direta. A mais importante de todas as missões cabe às mulheres mães, pois são a elas que Deus deposita a responsabilidade de seus filhos, para que elas os auxiliem no processo evolutivo, na criação de um mundo melhor. Logo, são elas as responsáveis pela educação da própria humanidade. Da própria humanidade. Existem dois tipos de mãe que vão utilizar esta capacidade, esse poder de influência. Esse poder de influência, ele poderá ser utilizado positivamente e negativamente. Quando utilizados negativamente, a mãe que utiliza negativamente não o faz de má fé. Ela faz na certeza de que está acertando. Ela faz equivocadamente, por ter uma visão equivocada, distorcida quanto ao mundo e quanto ao seu filho. A essas mães, vamos atribuir aqui o termo de mães âncora. Âncora, aquela peça pesada do navio, que presa à corrente amarra o navio no fundo, que ele não sai do lugar. As mães que utilizam positivamente, vamos aqui batizar de mães balão. Balão, aquele negócio geralmente bonito, colorido, preso ao cesto, que nos está sempre puxando para o alto, para nos levar cada vez mais alto. A mãe balão, ela tem a certeza de que a vida de seu filho pertence a ele e que cabe a ela a responsabilidade como mãe de dar o máximo de si para que ele se torne cada dia uma pessoa melhor, para que ele venha integrar a população positiva no mundo, aquela população que compõe um mundo melhor. A mãe âncora, ela numa visão distorcida, equivocada, ela tem a certeza de que a vida de seu filho pertence a ela, pois ele é a coisa mais preciosa da sua vida, é a razão da sua existência. E por isso, bem intencionado, muito embora equivocado, ela quer protegê-lo de todas as formas contra o mundo ruim, esse mundo horrível que existe lá fora, esse mundo que é agressor, esse mundo que vai fazer tudo para machucar o meu filho. Assim ela tenta preparar o seu filho para ser uma pessoa resistente, uma pessoa reagente às atrocidades do mundo. A criança chega em casa com um semblante meio triste, meio magoado, e diz para o filho: que cara é essa? Você está com essa cara triste por quê? Ah, mãe, foi fulano, um amiguinho dele, foi fulano que discutiu comigo e me magoou, me xingou, me falou opção de besteira, xingou até a senhora. E ela, na intenção de formar ele uma pessoa reativa, mas você devolveu, né? Você, já te falei, não se traz desaforo para casa. Te ofendeu, você ofende. Me xingou, você também xingou a mãe dele, né? Porque não quer esse negócio de ficar de boca calada, não. Desaforo não se faz para casa. Na intenção de educar seu filho a ser reativo, ela na realidade não percebe que está ensinando ele a não valorizar a paciência, a tolerância, o perdão.
Mas se o filho chega com a cara marcada, porque brigou na rua, o que é isso? O que aconteceu com você? Você brigou? Briguei. Mas você bateu, né? Você deu forte, já te ensinei. Se alguém te bate, se devolve na mesma hora, mais forte ainda. Não vem para casa machucado, chorar porque apanhou na rua, que vai apanhar de novo aqui. Cansei de ouvir isso de mães de colegas meus na minha infância. Colegas que reagiam não por medo da briga, por medo de apanhar quando chegasse em casa. Eu já te falei, bate e bate forte, porque senão você vai virar saco de pancada. Mais uma vez, o não à paciência, à tolerância, ao perdão, ensinando a ele que violência se combate com violência, ensinando a ele que fazer valer a lei de Talião, do olho por olho, dente por dente, lei que Jesus há 2000 anos substituiu pela lei do amor. Meu filho, está aqui o brinquedo que você sempre pediu. Comprei. Foi caro, hein? Então você mereceu. Vai brincar com o seu brinquedo. Você não vai ser burro de levar esse brinquedo para brincar com seus colegas, não. Porque rapidinho vão quebrar o brinquedo, vão destruir o que é seu. Preocupada em defender o patrimônio material do filho, o que ela está ensinando na realidade a ele é o egoísmo, é a valorização do bem material acima das relações fraternais. Está distanciando ele de aprender o que é felicidade. Felicidade não é o que a gente tem, e sim o que a gente compartilha. De que me adianta possuir um tesouro e viver numa ilha deserta sem poder compartilhar com ninguém? De que me adianta receber os maiores honrarias, os maiores títulos e não ter ninguém que eu possa compartilhar esta alegria? A mãe Balão, nestas mesmas situações, ela diz: meu filho, você está tão triste, que cara é essa? E ele diz, discuti com fulano, e ele saiu me xingando, xingou até a senhora. E você está triste por isso? Que absurdo, meu filho. Ele deve estar lá destrambelhado por algum outro motivo e acabou descontando em cima de você. Deixa isso para lá. Vocês são amigos, amanhã vocês estão de bem novamente. Mas mãe, ele me xingou, ele xingou a senhora. Nós somos o que ele falou que nós somos? Eu sou aquilo que ele disse? Não. Você é aquilo que ele disse? Não. Se você ficar valorizando, é a mesma coisa que você assinar um certificado de que nós somos aquilo. E se a gente não liga, a verdade vem sempre à tona. Ele é que vai ficar fazendo papel de mentiroso perante as pessoas que sabem que nós não somos aquilo. Deixa isso para lá, meu filho. Não, vamos fazer o seguinte, deixa isso para lá, não. Não podemos esquecer, hoje à noite, na hora das nossas preces, de incluirmos o nomezinho dele. Pedir a Deus, ao anjo da guarda dele, que possa atuar em cima dele, abrir aquela cabecinha, ele perceber o erro colocado, e que amanhã vocês possam estar bem novamente. Olha a mãe valorizando a paciência, a tolerância, o perdão e a fé no mais alto. O filho chega marcado da briga e ela o recebe. O que é isso? Vai me dizer que você brigou. Briguei, mãe. Mas como você brigou, meu filho? Já te falei que briga não leva ninguém a nada. Violência não leva ninguém a nada. Ah, mãe, mas vieram me bater, eu tinha que me defender, eu dei também. Mas veja bem, eu já te ensinei que as brigas não começam assim, de repente. Os ânimos vão se alterando, as vozes vão aumentando, as pessoas vão ficando destemperadas,
e até que uma das partes vai para a via de fato. Você tem que valorizar o que você tem de diferente dos animais irracionais que agem por instinto. Você tem a razão. Se percebeu que a temperatura está esquentando, sai de perto. Mas eu tinha razão, não importa, sai de perto. Porque quando a temperatura baixar, o outro lado vai perceber que você tinha razão. O que você não pode, não deve, por hipótese alguma, é baixar o seu nível de vibração e entrar no convite da violência. Sabe por quê, meu filho? Violência não leva ninguém a nada de bom, só leva a coisa ruim. Hoje você é uma criança, amanhã você é um adulto. Mas mãe, se eu saio e não reajo, vão me chamar de covarde. E daí você não é. Você está sendo inteligente e previdente. Porque de valentões, os hospitais estão cheios, os cemitérios também, e os presídios. Porque hoje você é uma criança. Mas se você for se formando assim, amanhã você é um adulto. E com a sua força, e na hora da violência a gente perde a noção da força, você pode ferir gravemente uma pessoa, você pode ser ferido, você pode matar uma pessoa, ou ser morto, ou parar num presídio. Nenhuma das situações você ganha. Quem entra numa briga e dá 10 socos e leva só um, perdeu a briga, porque você entrou nela sem nenhum. Mas se você dá os 10 e não recebeu nenhum, perdeu também, porque você criou um inimigo que quem apanha não esquece. E aquela pessoa vai ficar durante muito tempo rancorosa com você. Violência sob hipótese alguma, mostrando claramente à sua criança que a valorização da paciência, da tolerância, do perdão, do raciocínio, da razão acima da emoção, a valorização da paz, sob qualquer pretexto. Meu filho, está aqui o brinquedo que você me pediu. Fez por merecer. Foi caro, mas valeu a pena comprar isto para você. E o que a criança começa a brincar com o brinquedo. E ela fala, você vai ficar aí sozinho, brincando com esse brinquedo tão bacana? Meu filho, vá lá procurar os seus amiguinhos, vão brincar juntos, você vai ver como alegria é algo que se multiplica à medida que a gente vai dividindo, ela vai se multiplicando. Mas mãe, pode quebrar meu brinquedo. Olha só, disciplina. Primeiro mostra como é que funciona, pede para todo mundo ter zelo, dá uma vigiada, mas vale a pena você brincar com eles. Porque se você brinca sozinho, rapidinho perde a graça, enjoa. Mesmo que não perca a graça, a sua infância passa assim, num estalar. Daqui a 6 meses, no máximo 1 ano, a sua cabecinha não quer mais esse brinquedo, já tem um outro, de outro tipo, e ele perdeu a graça para você. Mas vale a pena você colecionar muitos momentos compartilhando com os seus amigos, do que conservar o seu brinquedo para daqui a pouco ele ser ali naquela estante, um brinquedo lindo, e você, como um adulto, como um adolescente, olhar para ele e falar, puxa, aproveitei tão pouco aquilo ali, quando eu poderia ter aproveitado tanto mais. Os melhores brinquedos, meus filhos, a gente não consegue guardar para depois, porque a gente usa mesmo. Olha, ensinando a seu filho de que a valorização do bem material não pode estar acima da valorização fraternal, a caridade, o não ao egoísmo, o compartilhar da felicidade. São as mães âncora que dão
o mau nome a palavra sogra, megera, bruxa, cascavel. São essas mães que têm a certeza de que o filho lhe pertence, que é a razão da sua existência. E quando chega na idade em que vão surgindo os candidatos ou candidatas a genro, a nora, ela enxerga naquela pessoa a ameaça, que no mínimo vai dividir o que é meu, mas correndo o grande risco de levar tudo. Então ela não disfarça, ela reage. Ela lança a mão na sua peneira e começa a peneirar tudo daquela pessoa. A peneira dela passa tudo menos os defeitos. Todo defeito que aparece é como que achasse uma pepita valiosa. Achei! E verbaliza aos 4 cantos do mundo. A todas as pessoas que cercam o seu filho, ela comenta que aquela pessoa, ela tem, essa pessoa tem esse defeito, tem aquele outro, tem mais esse, tentando que formar naquelas pessoas que formam uma opinião coletiva, formar a imagem de que aquela pessoa tem defeito demais para ser a companheira ou o companheiro do seu filho, porque o seu filho só tem virtudes. Como ela faz isso ostensivamente, é claro que o candidato, a candidata, percebe o que ela está fazendo. Como desenvolver sentimentos positivos para alguém que só ressalta os meus defeitos. E acaba conseguindo distanciar cada vez mais, e no fim acaba conseguindo mesmo dividir ou perder inteiro. Ela quer, porque quer, decidir tudo da vida do seu filho, porque ela sabe o que é melhor. Seja do que vai estudar, do que vai trabalhar e com quem vai casar, e se vai casar. A mãe balão, ela usa o contrário. Ela também tem a sua peneira. Mas na sua peneira, ela quer reter as virtudes. Ela está preocupada em ver se aquela pessoa é virtuosa. Pois ela sabe que seu filho tem algumas virtudes, mas que também tem defeitos. Ela sabe que a vida do seu filho pertence a ele, e é ele que vai escolher com quem ele vai dividir a vida. E se eu puder ajudar meu filho a identificar uma pessoa virtuosa, tudo de bom, porque se ele vai dividir uma vida e ele tem seus defeitos, ótimo se encontrar uma pessoa que tenha virtudes o suficiente para equilibrar. Uma pessoa que tenha virtude suficiente para dar continuidade naquilo que ela mais prezou na vida, que foi dedicado ao seu filho. Que essa pessoa possa seguir o que eu fiz até agora. E assim, ela faz isso também ostensivamente. E passa a provocar naquela pessoa uma reação positiva. Passa a nascer ali um sentimento maravilhoso. E que por tantas e tantas vezes se torna um sentimento materno com relação ao candidato ou candidata. Ela segue à risca aquele ditado que diz: a quem meu filho beija, a minha boca adoça. Não precisa gostar de mim se já faz tão bem ao meu filho. Mas acaba sendo impossível que a pessoa não goste dela também. No caso da mãe âncora, são chamadas mesmo de sogra, cascavel, bruxa. No caso das mães balão, quando muitos são chamadas de sogrinha, carinhosamente, mas geralmente são chamadas de tia, mãezinha, mãe 2, vozinha, carinhosamente.
não perde o seu filho, ganha uma filha, ganha um filho. Eu todos os dias, nas minhas preces, eu agradeço a Deus. Agradeço a Deus por há 39 anos ter recebido a minha mãe 2, a mãe de minha amada Alice, que desde o nosso namoro eu já namorava as duas e era namorado pelas duas, e foi se desenvolvendo esse sentimento de mãe e filho, filho e mãe, até os dias de hoje. Em 1994, ela ficou viúva. E no mesmo dia, eu falei, a partir de hoje, a senhora mora com a gente. Ela não queria, relutou, mas não demos a ela a segunda opção. E passou a morar conosco. Há coisa de 14, 15 anos, a minha mãezinha também veio morar conosco. E elas sempre se deram muito bem. E eu, a partir dali, toda vez que chegava em casa, chegava igual pinto no lixo, né? Uma alegria só, porque tinha duas mães para me paparicar, para me fazer tempo, para me cheirar, para mentir para mim, porque mãe mente, né? Mãe mente. Mãe mente e mente com um toque especial de carinho, de amor, de ternura. Você está rindo? Todo dia minha mãe mente para mim. Todo santo dia. Eu chego em casa, vou para o meu quarto, largo minhas coisas lá e vou no quarto dela. Quando eu chego, ela fala assim: ah, meu filho querido, você chegou. Meu filho, você está cada vez mais lindo. Eu e a senhora cada vez mais mentirosa. Você sabe que eu não minto. Mãe, como é que eu posso acreditar numa coisa dessa que a senhora me fala há 15 anos? Se eu estou cada vez mais velho e cada vez mais barrigudo, deixa de besteira, é a sua barriga que eu acho a coisa mais linda do mundo. Ah, mas que mentirosa. Tá bom, me beija, vem, me faz carinho, me faz cafuné. Esse ser maravilhoso não tem preço. Essa troca de amor, receber este amor que a gente sabe que é tão grandioso, o mais poderoso deles. Num concurso de linguística, nas questões da língua portuguesa, havia uma questão que dizia assim: diferencie a palavra completo da palavra acabado. Porque, dependendo da situação, as duas palavras têm o mesmo sentido. Está aqui, o serviço está completo. Está aqui, o serviço está acabado. Não é a mesma coisa? Mas a resposta mais interessante de todas, o indivíduo escreveu assim: um homem que escolhe a mulher certa para casar é um homem completo. O homem que escolhe a mulher errada para casar é um homem acabado. Aí eu fui incluir dentro desse raciocínio de que a mãe âncora quer escolher tudo na vida do filho, inclusive a esposa, para ele. E digo que um homem que deixa que a sua mãe escolha a mulher errada para ele é um homem acabado por completo. Porque ele estará decepcionadíssimo com a escolha da esposa e muito chateado da vida pela influência da sua mãe. Na questão 892 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta então aos venerandos quanto àqueles casos que os pais envolvem seus filhos com tanto amor, e quando chega a adolescência em diante e leva até a vida adulta, se tornam filhos reativos, malcriados, zangados, ofensivos, maltratam os pais, não têm respeito.
Se nesses casos, a pergunta de Kardec, se os pais têm alguma parcela de culpa disso acontecer. E os espíritos respondem objetivamente: estão colhendo o que semearam. Ou seja, e vem a explicação no próprio Livro dos Espíritos, quanto a o não aproveitamento da infância. Aliás, isso foi matéria de uma palestra aqui. Pois a infância é o período onde o espírito reencarnante está fértil a assimilar novos conceitos morais. Por que ele está fértil na infância? Porque Deus, em sua sabedoria infinita, faz com que aquele espírito reencarnante tenha adormecida, anestesiado as suas principais características comportamentais, os seus principais sentimentos, principalmente os negativos: orgulho, egoísmo, vaidade. Qual é o maior obstáculo que nós, aqui, adultos, temos em assimilar os ensinamentos de Jesus? Gente, os ensinamentos de Jesus são cristalinos, são claros, são indubitáveis. A gente sai da casa espírita leve, se sentindo uma pessoa nova, mas chega ali fora, leva uma fechada e a gente reage, não vivenciando o ensinamento. Se alguém nos fala alguma coisa, a gente não engole o sapo. Se a gente vê alguém numa necessidade, a gente pensa duas vezes antes de dividir o que nós temos, o que a gente está guardando com tanto zelo. Por que nós temos essa dificuldade? Porque o orgulho ainda existe dentro de nós, o egoísmo ainda existe dentro de nós, a vaidade, a ganância ainda existe dentro de nós. A criança, com esses sentimentos adormecidos, faz com que ela esteja receptiva aos novos conceitos morais. Assim, o espírito reencarnante, ali é que ele está fértil mesmo a receber os conceitos positivos. É não perder a oportunidade. Seja quando a criança, ainda antes de 1 ano ali, bebê, não sabe falar, mas ela já sabe chantagear. Chora, 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 você acabou de dar de mamar, ela está bem, não está com febre, não está com dor. Aí você pega, põe no colo, ela para. Você bota no berço, ela chora. Bota no colo, ela para. Bota no berço, está me ganhando no grito. Ela quer colinho, porque colinho é gostoso, e ela já aprendeu que é chorando que se consegue. O coração parte, mas é hora de deixar ela chorar um pouquinho. Se não tiver com dor, não está sentindo nada, a sabedoria divina faz o quê? O choro hiperoxigena. E hiperoxigenação dá sono. E ela dorme. Não dormiu? Opa, deixa eu ver direito, porque alguma coisa pode estar sentindo. É quando a criança está no colinho e reage dando um tapinha em quem está segurando. Quantas vezes acontece isso? A gente fala, meu Deus, tão brabinho, e ri. O riso é um estímulo para que ela continue. Quando ela tem que ser, na hora, advertida de que aquilo não pode. Advertência sem violência. É quando ela surrupia o brinquedinho de alguém. É quando ela fala a primeira mentirinha cabeluda e a gente acha engraçado. Não. É não deixar passar oportunidade nenhuma, sempre mostrando que aquilo é errado. Nós estaremos preparando-a para quando vier a adolescência, que aquela cortina se ergue, não para que ela enfrente os atrativos do mundo. Estaremos preparando-a para que ela enfrente as suas próprias tendências. Tendências diante dos vícios, dos comportamentos, dos desvios sexuais, da honestidade, em cima de tudo. É o jovem que a turma toda está indo para fazer determinada coisa. Ele está louco para ir junto. Mas ele pensa, não, mas isso não é correto. Isso não é certo. Então eu não vou. E enquanto existe esse período fértil, em que ele está sem o orgulho, sem a vaidade, sem o egoísmo,
a criança é aquele ser angelical. E por ser angelical, pai e mãe se apaixonam mais e mais a cada dia pelo seu anjinho, capacitando pai e mãe para, quando chegar a aborrecência ou a adolescência, em que aquela cortina é erguida, e aí sim nós passamos a conhecer o verdadeiro eu dos nossos filhos. Surpresas positivas e surpresas negativas, todos nós a temos. E pai e mãe, munidos daquele grande amor, jamais abandonam ou desistem de seus filhos. Os Espíritos são claros em afirmar que nunca existiu na história da humanidade nenhuma instituição mais capacitada à educação das crianças do que a família, capitaneada pela mãe. Pois é em casa que a gente educa, nas instituições de ensino a gente instrui. Educação se aprende em casa. É o bom dia, boa tarde, boa noite, dá licença, muito obrigado. Posso usar? Quer dividir comigo? Posso ajudar? Ah, isso não é meu, não posso tocar. É em casa é que nós damos os conceitos morais. Nas escolas vão aprender línguas, ciências, filosofias, isso e aquilo. O que é mais importante, educação ou instrução? De certo, a educação. Todos nós conhecemos pessoas que, por carências financeiras, não tiveram acesso à escolaridade. Analfabetos, semi-analfabetos, escolaridade baixa, mas pessoas que tiveram educação familiar, a chamada educação de berço, pessoas honestas, pessoas boas, pessoas solícitas, pessoas fraternas, preocupadas com o social. Mas conhecemos também pessoas que tiveram todas as possibilidades das melhores escolas aqui no exterior, mas não tiveram a educação de berço. E aí temos aí médicos riquíssimos com as suas fábricas de anjinhos, as clínicas de aborto. Médicos riquíssimos colocando prótese em quem não precisa receber a prótese. Engenheiros, economistas, advogados, contadores, capacitadíssimos, aquadrilhados, fazendo falcatruas, desviando o dinheiro público que tanta falta faz a um povo tão sofrido. Não estamos aqui para julgar ninguém. O acerto de conta cada um fará com o Pai. Mas se tem as duas coisas, educação e instrução, excelente, terá grandes oportunidades de trabalhar em busca do melhor para si, para a sua família, para a sociedade e sempre com a consciência tranquila diante de Deus. Filho és, pai serás. Ouvi esta frase centenas de vezes na minha infância e na minha adolescência. Todas as vezes que a gente fazia alguma